Doutora, acho que sou demasiado grande, disse João Cardoso com a voz trêmula. Sustive a respiração. Aos 52 anos, com 2 décadas como urologista, nunca tinha visto nada assim. Não se preocupe. Vou examinar com calma. A minha própria voz tremeu. No instante em que a minha mão, protegida pela luva de látex, tocou na sua pele, senti uma corrente elétrica. O meu nome é Inês Almeida. Com 52 anos, dirijo uma clínica de urologia numa pequena vila piscatória na Costa de Prata. Há 3 anos, o cancro levou o meu marido. O Atlântico que vejo da janela é quase sempre sereno, mas o meu coração agitava-se como as ondas. E então, naquele dia, ele entrou. João Cardoso, 48 anos, funcionário da Capitania do Porto. Aquele dia começou como todos os outros. O despertador tocou, levantei-me, e ao abrir a janela, a brisa marítima entrou. Preparei o café e liguei as notícias da manhã, mas não prestei atenção. Era apenas um ritual para suportar mais um dia. A caminho da clínica, as senhoras da mercearia local acenaram. Dona Inês, já a caminho do trabalho. Bom dia. Sorri e acenei, mas sentia um vazio no peito. Nesta pequena vila, eu era apenas a doutora Inês Almeida, a urologista. A mulher Inês tinha sido enterrada há 3 anos, junto com o meu marido. Ao chegar à clínica, vestia bata branca. O meu reflexo no espelho era o de uma mulher arranjada, mas cansada. Cabelo curto, um rosto sem maquilhagem e um olhar exausto que denunciava os meus 52 anos. Vamos a mais um dia, pensei. Sofia, a minha enfermeira, entregou-me um café. Doutora, a agenda de hoje está cheia. Força aí. Obrigada, Sofia. Ela era 10 anos mais nova do que eu e também estava sozinha. Aos 42 anos, solteira, trabalhava como enfermeira nesta pequena comunidade. Reconhecíamos a solidão uma da outra, mas nunca falávamos sobre isso. A manhã de consultas começou. Um senhor com mais de 70 anos a sofrer de hiperplasia da próstata. Um homem na casa dos 60 a queixar-se de desconforto ao urinar. Eram os rostos de sempre. Perto da hora de almoço, a Sofia entrou. Doutora, temos um paciente novo. Veio sem marcação, mas diz que é urgente. Entregou-me a ficha. João Cardoso, 48 anos. Sintoma: dor relacionada com a próstata. Diga-lhe para entrar. Respondi com a minha calma habitual. Mas no momento em que a porta se abriu, tudo mudou. Ele entrou. Era alto, com ombros largos e um andar confiante. Tinha a pele bronzeada, um olhar profundo e um corpo robusto que o fazia parecer mais novo. Sentou-se e disse, com cautela: Bom dia, senhora doutora. A sua voz era grave e serena, e por alguma razão, ressoou fundo dentro de mim. Acalma-te, Inês. É apenas um paciente. Que sintomas o trazem aqui? Sinto um desconforto ao urinar. Começou há 1 semana. Sinto também uma pressão no baixo ventre e tenho me levantado várias vezes à noite para ir à casa de banho. Ele hesitou, o embaraço a transparecer no seu rosto. Há quanto tempo vive na vila? Fui transferido para cá há 1 mês, para a Capitania do Porto. Ah, compreendo. Registrei os sintomas na ficha. Eram os sinais clássicos de prostatite. Vou ter de o examinar. Por favor, vá para trás do biombo, desça as calças e deite-se na marquesa. Ele hesitou por um momento antes de assentir. A Sofia preparava-se para ajudar, mas pedi-lhe que saísse. Por vezes, para a privacidade do paciente, preferia fazer os exames sozinha. Estou pronto, ouvi a sua voz. Calcei as luvas de látex e caminhei lentamente para trás do biombo. O meu coração batia mais depressa do que o normal. O que se passa comigo? Deitado na marquesa, o seu corpo impunha-se. Vou palpar o seu abdômen. E depois preciso de tocar brevemente para verificar a próstata. Sim. A voz dele tremia. A minha mão tocou no seu baixo ventre. Através da luva, senti o calor do seu corpo, os músculos firmes, a sua respiração irregular. E nesse instante, o meu olhar foi atraído para ali. Fiquei sem ar. 20 anos como médica, 10 anos de casamento. Tinha visto inúmeros pacientes, mas nunca nada assim. Não era o tamanho, era a presença. Já meio ereto, parecia consciente do meu olhar. As minhas mãos começaram a tremer. Doutora, acho que sou demasiado grande, disse ele, com uma voz que misturava vergonha e ansiedade. Não se preocupe, vou examinar com calma.
A minha voz saiu rouca. No momento em que a minha mão enluvada tocou na sua pele, senti uma descarga elétrica. O coração parecia que ia explodir. Sentia um formigueiro nas pontas dos dedos. Os lábios secos. O que é isto? Terminei o exame apressadamente e levantei-me. Parece ter uma ligeira inflamação na próstata. Vou receitar-lhe uns medicamentos. Volte dentro de uma semana para reavaliarmos. Sim, obrigado. Ele recompôs-se e levantou-se. Os nossos olhares cruzaram-se. Naquele breve momento, algo passou entre nós. Algo que não consigo descrever por palavras. Ele baixou a cabeça e saiu do consultório. A porta fechou-se. Deixei-me cair na cadeira. As minhas mãos não paravam de tremer. O coração batia descontroladamente. Lá fora, o mar. O mar, antes calmo, começava a encrespar. Inês, recompõe-te. Tu és a médica. Ele é apenas um paciente. Mas algo dentro de mim estava a despertar. Algo que tinha estado congelado durante 3 anos. Naquela noite, em casa, a imagem dele não me saía da cabeça. O seu olhar profundo, a sua voz grave, e... aquilo. Fui até ao espelho. O meu rosto estava corado. Estás louca. Completamente louca. 52 anos, viúva há 3, urologista. E agora estava a sentir-me abalada por um paciente. Mas não podia negar. Não podia negar esta sensação que não sentia há tanto tempo, este entusiasmo como mulher. Naquela noite, pela primeira vez, guardei a fotografia do meu marido, que estava na mesa de cabeceira, dentro de uma gaveta. Desculpa, murmurei, mas eu também sou mulher. A partir daquele dia, a rotina deixou de ser a mesma. Ao acordar, a primeira coisa que me vinha à mente era o seu rosto. Ao beber o café, a sua voz grave ecoava nos meus ouvidos. Durante as consultas, o seu olhar sobrepunha-se ao dos outros pacientes. Para de pensar nisso, Inês. Mas à noite, era pior. Deitada na cama, aquele momento regressava com uma clareza avassaladora. O calor que sentia através das luvas, a sua voz trêmula e a imagem que se desdobrou diante dos meus olhos, enterrava o rosto na almofada. Sentia-me a arder. Louca. Estás completamente louca. Uma semana passou. O trabalho na clínica continuava igual, mas a minha mente estava em tumulto. A Sofia trouxe-me a lista de marcações. Doutora, o senhor João Cardoso tem uma consulta de seguimento marcada para a próxima terça-feira de manhã. O meu coração deu um salto. Certo, obrigada. Mantive a voz o mais calma possível, mas as pontas dos meus dedos tremiam. É o novo funcionário da capitania do porto, não é? O pessoal da vila diz que ele vive sozinho. Parece que é divorciado. As palavras da Sofia captaram toda a minha atenção. Sim. A senhora da mercearia disse que ele é muito discreto e educado e que para 48 anos ainda é muito charmoso. O meu peito apertou. O que se passa comigo? Naquela noite em casa, parei em frente à fotografia do meu marido, o seu rosto sorridente na moldura. Meu amor, desculpa. As lágrimas vieram. O meu marido tinha morrido há 3 anos. Durante esses 3 anos vivi com saudades dele. Pelo menos, era nisso que eu acreditava. Mas a verdade era outra. Eu não sentia falta do meu marido. Estava apenas a suportar a solidão. O meu casamento terá sido feliz? Não. O meu marido, 10 anos mais velho, estava sempre ocupado e eu estava sempre sozinha. Havia mais silêncio do que conversa, mais indiferença do que carinho. À noite, cada um vivia no seu próprio mundo. Depois do nascimento da nossa filha, Catarina, a situação piorou. Ele era um excelente pai, mas um marido ausente, e eu vivi mais como mãe do que como esposa. A mulher em mim adormeceu nessa altura. Quando ele foi diagnosticado com cancro, cuidei dele com todas as minhas forças, como médica e como esposa. Mas, se for totalmente honesta, depois da sua morte, o que senti foi mais alívio do que tristeza. E por isso me senti ainda mais culpada. E por isso, durante 3 anos, vivi um luto intenso, como se o tivesse amado de verdade. Mas agora, não podia continuar a mentir. Desculpa, meu amor, eu ainda estou viva. Era sexta-feira à noite. O telemóvel tocou. Era a minha filha, Catarina. Mãe. Olá, querida. Estás bem? Eu estou, mas e a mãe? Está bem aí sozinha? A voz da minha filha de 23 anos estava carregada de preocupação. A estudar em Lisboa, só vinha à casa nas férias. Estou bem, não te preocupes.
Queres que vá à casa este fim de semana? O aniversário da morte do pai está a chegar. Ainda não é preciso. Concentra-te nos teus estudos. Vens na data certa. Está bem. Mãe, não te sentes sozinha? A pergunta dela atingiu-me em cheio. Não. Mãe, já pensaste em refazer a tua vida? O quê? A pergunta súbita deixou-me sem reação. A mãe ainda é nova. 52 anos é uma idade jovem hoje em dia. A mãe de uma amiga minha voltou a casar e parece muito feliz. Eu estou bem assim. Não penso nisso. A sério? Mãe, sejamos honestas. A mãe e o pai não eram assim tão felizes, pois não? As palavras dela deixaram-me sem fôlego. O que és que tu sabes, Catarina? Eu já sou crescida. Sei o quão sozinha a mãe se sentia. Fico triste pelo pai ter morrido, mas se a mãe for feliz, eu fico bem. As lágrimas correram-me pelo rosto. Não fales mais nisso. Eu estou bem. Desliguei a chamada e fiquei sentada, em silêncio, por um longo tempo. Lá fora, o mar. A luz da lua brilhava nas ondas. Como aquelas ondas, o meu coração estava agitado. Não, ele é apenas um paciente. Mas o meu coração já dizia outra coisa. O fim de semana passou. No domingo à noite, estava em frente ao meu roupeiro. O que estás a fazer, Inês? Amanhã era o dia da consulta de João. Tirei uma blusa de couro um pouco mais clara do que as que costumava usar. Experimentei-a em frente ao espelho. Ficava-me bem. Voltei a guardá-la. Tirei-a outra vez. Voltei a guardar. Estás completamente louca. Acabei por deixar a blusa pendurada ao lado da cama. Naquela noite, também não consegui dormir. Amanhã voltaria a vê-lo. É só uma consulta. Comportamento profissional, de médica. Mas o meu coração já ansiava por amanhã. Às 2 da manhã, ouvi o som das ondas. Uma ondulação mais forte do que o habitual. Lembrei-me de ter ouvido nas notícias que uma tempestade se aproximava. Abri a janela. O vento do mar tocou-me no rosto, o cheiro a sal, o ar úmido. Ao longe, a luz do farol piscava, sozinho a iluminar a escuridão, como eu. Mas agora, eu desejava que aquela luz não se apagasse, que alguém me viesse encontrar, que me tirasse desta escuridão. Não, Inês, ele é um paciente. Mas a vela no meu coração já não se apagava, mesmo com o vento e as ondas. Amanhã, voltaria a encontrá-lo. Conseguiria eu manter-me apenas como a sua médica? Na segunda-feira de manhã, em frente ao espelho, vesti a blusa clara que tinha preparado. As minhas mãos tremiam tanto que demorei uma eternidade a abotoá-la. Apenas um paciente, C. fria, mas pus um pouco mais de maquilhagem do que o habitual e até um batom. A minha imagem no espelho parecia-me estranha. A caminho da clínica, o céu estava nublado. As notícias da manhã já falavam da tempestade que se aproximava do litoral. 2. O vento soprava com força e as ondas estavam altas. As pessoas na vila apressavam-se para casa. Doutora, por causa da tempestade, não seria melhor cancelar as consultas da tarde? Perguntou a Sofia, com um ar preocupado. Vamos fazer as da manhã e depois vemos como fica o tempo. Sim, está bem. As consultas da manhã começaram, mas a minha mente estava fixa na lista de marcações. João Cardoso, 10h30. Olhei para o relógio, 10h15. Daqui a 15 minutos ele chegaria. O meu coração já batia depressa e as palmas das mãos estavam úmidas. Acalma-te, Inês. 10h25. Ouvi o som da porta da recepção a abrir e a sua voz. Bom dia. Sou o João Cardoso. Tenho uma marcação. Sim, por favor. Aguarde um momento. A Sofia entrou no consultório. Doutora, o senhor João Cardoso chegou. O meu coração afundou-se no peito. Diga-lhe para entrar. A minha voz tremeu. A porta abriu-se e ele entrou. Vê-lo novamente, uma semana depois, era ainda mais vívido do que na minha memória. Bom dia, senhora doutora. Bom dia. Sente-se, por favor. Como se tem sentido? Muito melhor. Depois de tomar a medicação, sinto-me mais aliviado. Fico contente. De qualquer forma, é melhor fazermos um novo exame para confirmar. Sim, ele assentiu e os nossos olhares cruzaram-se. Naquele instante, o ar pareceu parar. Por favor, passe para trás do biombo. Sim. Ele levantou-se e dirigiu-se lentamente para trás do biombo. Calcei as luvas de látex, respirando fundo. É só um exame. Como sempre, atrás do biombo, ele estava deitado na marquesa,
com as calças para baixo. Vou examinar. Estendi a mão, mas a ponta dos meus dedos tremia. Ao tocar na sua pele, senti novamente aquele arrepio. A visão era ainda mais clara do que há uma semana. Fiquei sem fôlego. Doutora. A sua voz tremeu. Está tudo bem. Parece estar praticamente recuperado. A minha voz também tremia. Afastei a mão apressadamente, levantei-me e disse: está curado. Continue a tomar a medicação por mais uma semana e deverá ser suficiente. Obrigado. Ele recompôs-se e voltamos para a secretária. Enquanto eu preenchia a receita, o silêncio instalou-se. Não era um silêncio pesado. Era uma tensão, como se ambos quiséssemos dizer algo, mas nos contivéssemos. Aqui tem. Tome por mais uma semana, e se os sintomas voltarem, cá estarei. Ao entregar-lhe a receita, as nossas mãos tocaram-se. Uma corrente elétrica. Obrigado. Ele levantou-se, mas parou à porta. Doutora. Sim? Não. Não é nada. Obrigado. Ele engoliu as palavras que não conseguiu dizer e saiu. Assim que a porta se fechou, deixei-me cair na cadeira. O meu peito parecia que ia explodir. O que foi isto? Lá fora, a chuva começou a cair e o vento a intensificar-se. Chegou a hora do almoço. Doutora, o Instituto do Mar e da Atmosfera emitiu um alerta de tempestade. 3. É melhor cancelarmos as consultas da tarde e irmos para casa. Concordei com a Sofia e pedi-lhe que contactasse os pacientes para desmarcar. Às 2 da tarde, depois de todos os funcionários terem saído, fechei a porta da clínica. Lá fora era o caos. O vento soprava violentamente e a chuva caía a potes. O meu guarda-chuva virou-se. Quando estava prestes a entrar no carro, ouvi uma voz atrás de mim. Doutora, virei-me e vi o João Cardoso. Estava completamente encharcado. Senhor João, o que faz aqui? O meu carro avariou. Não pega. Ele coçou a cabeça, com um ar embaraçado. E agora? Com esta tempestade, o vento ficou ainda mais forte e os postes de iluminação abanavam. As ondas começavam a galgar o paredão. Entre no meu carro. Eu levo-o a algum lado. Não, não se incomode. Vou chamar um reboque. Com este tempo, nenhum reboque virá. Entre depressa. Abri-lhe a porta do carro e, após um momento de hesitação, ele entrou no lugar do passageiro. Dentro do carro, o seu cheiro espalhou-se. Um cheiro masculino emanava da sua roupa molhada. Onde mora? É ali para os lados do porto. Mas, com este tempo, a marginal deve estar perigosa. Antes que ele terminasse a frase, uma notícia de última hora na rádio interrompeu. Alerta de tempestade. Residentes da zona costeira devem evacuar imediatamente. Várias estradas junto ao porto estão inundadas. Virei o volante. Vamos para minha casa. Não, por favor, não quero incomodar. Deixe-me num abrigo qualquer. O abrigo é na escola, que fica ainda mais longe. A minha casa é a mais próxima. Ele, parecendo não ter como argumentar, assentiu silenciosamente. O carro avançava, rasgando a cortina de chuva. O limpa-para-brisas movia-se freneticamente, mas a visibilidade era quase nula. O vento abanava o carro. 10 minutos depois, com dificuldade, chegamos à minha casa. Entra, depressa. Abri a porta de casa e ele seguiu-me. Estávamos ambos encharcados. Espere um momento. Vou buscar-lhe uma toalha. Corri a buscar uma toalha e entreguei-lhe. Obrigado. Enquanto ele secava o cabelo, uma gota de água escorreu pelo seu pescoço. O meu coração acelerou. Despa a roupa, senão ainda se constipa. Só depois de o dizer é que me apercebi. O que é que eu acabei de dizer? Ele também pareceu surpreendido. Ah, não, o que eu queria dizer é: tenho aqui roupa do meu falecido marido. Pode vestir. Apressei-me a ir ao roupeiro do meu marido e dei-lhe umas roupas. Um roupeiro que não abria há 3 anos. Obrigado. Onde me posso trocar? A casa de banho é por ali. Ele foi para a casa de banho e eu deixei-me cair no sofá da sala. Louca. Completamente louca. Trazer um paciente para casa e um homem. Ficarmos os dois sozinhos. Lá fora, a tempestade rugia. As árvores abanavam e ouvi um letreiro a voar. De repente, a luz foi-se. A casa ficou às escuras. Doutora? A porta da casa de banho abriu-se e ele saiu. Com as roupas do meu marido vestidas, o meu coração deu um salto. Ele tinha os ombros mais largos e a roupa ficava-lhe apertada.
Não conseguia abotoar a camisa toda, deixando uma parte do peito à mostra. A luz foi-se. As palavras dele trouxeram-me a realidade. Sim, tenho velas. Espere um momento. Acendi umas velas. Na escuridão, apenas a sua luz nos iluminava. Só se ouvia o som da tempestade. Éramos os únicos no mundo. Sente-se. Quer um chá? Não se incomode. Peço desculpa por todo este transtorno. Não peça. Com este tempo, não havia outra solução. As minhas mãos tremiam enquanto preparava o chá. À luz das velas, via a sua silhueta. Ao entregar-lhe a chávena, as nossas mãos tocaram-se novamente. Obrigado. A luz da vela iluminava o seu rosto. O seu olhar profundo estava fixo em mim. Doutora, sim? Havia algo que lhe queria dizer há pouco. O meu coração parou. Oh, que? Ele abriu a boca lentamente. Tenho pensado muito em si. Desde a primeira consulta, fiquei sem ar. Eu também. As palavras saíram-me sem eu dar por isso. Eu também pensei. A chama da vela tremeu. Ele aproximou-se um pouco mais. Sei que não devia mais. A sua voz tremeu. Eu também sei. Mas não paramos. A sua mão tocou na minha face. Estava quente. Doutora, é Inês. Chame-me Inês. Inês. O seu rosto aproximou-se. Senti a sua respiração. O meu coração ia explodir. Nesse preciso momento, um estrondo vindo de fora fez-nos sobressaltar. Afastámo-nos, assustados. Olhei pela janela e vi que uma árvore tinha caído. A tempestade parece estar a piorar, disse ele, a olhar para fora. Eu levei a mão ao peito. O que estávamos prestes a fazer? Mas não podia negar. Se não fosse aquele barulho, teríamos nos beijado. A madrugada chegou. A tempestade passou e o mundo voltou ao silêncio. 4. Pela janela, a luz da manhã entrava e o mar, ao contrário do dia anterior, estava calmo. Sentada no sofá, observei o João a dormir. Na noite anterior, não aconteceu mais nada. Depois do quase beijo, o barulho da árvore a cair trouxe-nos a razão e ficamos mais cautelosos. Ele dormiu no sofá, e eu, no meu quarto, não preguei olho a noite inteira. A sua respiração calma chegava-me através da porta. Era um som pacífico. Se eu estivesse com este homem. Abanei a cabeça. Não, é demasiado cedo. Ele ainda era, até ontem, um paciente, mas o meu coração já dizia outra coisa. Ele abriu os olhos. Os nossos olhares encontraram-se e um silêncio instalou-se por um momento. Bom dia, bom dia. Foi um cumprimento constrangido, mas estranhamente caloroso. Ele levantou-se e olhou pela janela para a vila fustigada pela tempestade. Árvores caídas, letreiros espalhados, as marcas da sua passagem. Tenho de ver do meu carro. Vou ligar para a oficina. Tome o pequeno almoço primeiro. As palavras saíram-me naturalmente. Ele hesitou por um momento e depois assentiu. Enquanto eu preparava o café, ele continuava a olhar pela janela. Sentia o seu olhar nas minhas costas. Ou seria imaginação minha? Porque estou a tremer tanto? Ao entregar-lhe a chávena de café, as nossas mãos tocaram-se. Mas desta vez, em vez de um arrepio, senti um calor reconfortante. Inês. Sim? Peço desculpa por ontem à noite. O seu rosto corou. Eu também. Senti o meu rosto a aquecer. Foi uma confissão honesta. Ele arregalou os olhos, pegou na chávena de café e ficamos sentados em silêncio durante algum tempo. Mas não era um silêncio desconfortável. Lá fora, viam-se as gaivotas a voar e ouvia-se o som das ondas. A violência do dia anterior tinha desaparecido, e o mundo recuperara a sua tranquilidade. Mas o meu coração continuava agitado. Com calma, Inês. Não te precipites. Ele terminou o café e levantou-se. Muito obrigado por tudo. De nada. Acompanhei-o até a porta e abria. O ar da manhã era fresco. Ele virou-se para sair, mas parou. Inês, podemos voltar a ver-nos? Não como paciente. O meu coração deu um salto. Dou-lhe o meu número. O seu rosto iluminou-se. Ao trocarmos os números, as pontas dos nossos dedos tocaram-se mais uma vez. Ele acenou e afastou-se. Fiquei ali, a vê-lo desaparecer ao longe. Será este o início de algo? O meu coração batia forte. À tarde, saí para ajudar na limpeza da vila. Os moradores juntaram-se para remover as árvores caídas e arrumar os estragos. A dona da mercearia aproximou-se de mim. Dona Inês,
Ouvi dizer que o Sr. João esteve em sua casa ontem à noite. O meu coração gelou. O carro dele avariou. E ele ficou abrigado da tempestade. Ah, sim, claro. Mas tenha cuidado. Meter um homem que vive sozinho em casa. O olhar dela, enquanto se afastava, era cheio de subentendidos. Senti um aperto no peito. Não tinha acontecido nada. Mas nesta pequena vila, os boatos já deviam estar a espalhar-se. No caminho para casa, encontrei a Sofia. Doutora, bom dia. A sua voz era diferente do habitual. Fria. Olá, Sofia. Apanhou um grande susto ontem? Sim. A doutora esteve bem? Havia uma ênfase estranha na sua pergunta. Sim, estive. Eu também ouvi dizer que o Sr. João esteve em casa da doutora. O seu olhar tornou-se cortante. Não aconteceu nada. Eu sei. Mas tenha cuidado, doutora. As bocas do povo são terríveis. Havia algo na sua maneira de falar que me deixou inquieta. Não parecia um simples conselho. Ciúme ou preocupação? Ao vê-la afastar-se, senti uma pontada de ansiedade. À noite, o telemóvel tocou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. O coração acelerou. Estou? Inês? Sou eu, o João. A sua voz. Aquela voz grave e quente. Olá, boa noite. Já deixei o carro na oficina. Estava a pensar. Tem tempo amanhã? Hesitei. O olhar das pessoas da vila veio-me à mente. O olhar cortante da Sofia. O que faço? Mas a minha boca já se movia. Sim. A sério? Encontramo-nos amanhã às 6 da tarde, num restaurante perto do porto? Sim. Depois de desligar, fiquei sentada a olhar para o telemóvel por um longo tempo. O que estou a fazer? O retrato do meu marido pareceu olhar para mim, a mesma fotografia que eu via todos os dias desde a sua morte. Mas agora o seu rosto parecia desvanecer-se. Senti pena, e ao mesmo tempo senti-me livre. Desculpa, meu amor, mas eu também quero viver. Olhei pela janela. A lua tinha subido e a sua luz brilhava na superfície do mar. Era uma noite silenciosa, mas a minha alma não estava em paz. Amanhã voltaria a vê-lo. Não como um paciente, mas como um homem. Não como uma médica, mas como uma mulher. Será que estou a fazer a coisa certa? Tinha medo. Mas ao mesmo tempo, sentia-me entusiasmada. 52 anos, viúva há 3, urologista. E estava a sentir um entusiasmo que já não sentia há anos. Abri o roupeiro. Vi as roupas que não usava há muito tempo. Um vestido que o meu marido me tinha oferecido. Blusas de cores desbotadas. O que vou vestir amanhã? A minha mão pousou numa peça de roupa, uma blusa de um bege suave. Era a cor preferida do meu marido. Não. Agora é a minha cor preferida. Deitei-me. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem pesadelos, sem solidão. Apenas o seu sorriso no meu sonho. E o mar. Um mar calmo e quente. Na noite seguinte, em frente ao espelho, troquei de roupa pela terceira vez. As minhas mãos tremiam tanto que borrei o batom. Acalma-te, Inês. É só um jantar. Mas o meu coração sabia que era mais do que isso. Às 5h30, ao sair da clínica, a Sofia estava à minha espera. Doutora, tem algum compromisso hoje? O meu coração deu um salto. Sim. Por quê? Não é nada. É que está diferente, mais maquilhada, está muito bonita. O seu sorriso era algo frio. Vou encontrar-me com uma amiga de longa data. A mentira saiu-me da boca. A sério? Divirta-se. Ao vê-la afastar-se, a ansiedade voltou. Por que é que ela me incomoda tanto? Quando cheguei ao restaurante no Porto, o João já lá estava. Com uma camisa branca e calças de ganga, parecia diferente, mas igualmente cativante. Inês. Ele levantou-se a sorrir, e o sorriso dele aliviou um pouco a minha tensão. Sentámo-nos, pedimos, e lá fora o sol começava a pôr-se. Nunca tinha vindo a este restaurante. É muito agradável. Sim, é um sítio onde venho de vez em quando. Sozinha? Sim. O seu olhar tornou-se mais profundo. Bem, agora já não está sozinha. O meu coração bateu mais forte. A comida chegou e conversamos e rimos. O constrangimento desapareceu rapidamente. Era tão fácil estar com ele, mas de repente ouvi vozes familiares na entrada. Eram as senhoras da mercearia, 3 delas. O olhar delas fixou-se na nossa mesa e os cochichos começaram. Olha, não é a dona Inês? E está com o senhor João?
O meu rosto ficou a arder. As senhoras aproximaram-se da nossa mesa com uma curiosidade excessiva. Tentei justificar-me. Estava só a agradecer-lhe pela ajuda durante a tempestade. Ah, claro, claro. Mas faz muito bem. A dona Inês também merece refazer a sua vida. Mesmo depois de se afastarem, o ambiente ficou pesado. Terminamos o jantar e saímos. O sol já se tinha posto completamente e a escuridão caíra. Apenas as luzes do porto brilhavam. Quer dar um passeio? Para apanhar um pouco de ar? Sim. Caminhamos lentamente ao longo do mole. Só se ouvia o som das ondas, e ao longe, a luz do farol. Inês. Deve ser difícil para si, com os olhares das pessoas. A sua voz era cautelosa. Um pouco. Mas não faz mal. Ele pegou na minha mão. Era quente. Vamos com calma. Não vou apressar nada. Nesse momento, mãe, com uma voz atrás de nós fez o meu coração parar. Virei-me e vi a minha filha, Catarina, de pé, com uma expressão de incredulidade. Catarina, mãe, quem é este homem? A voz da minha filha tremia. O João largou a minha mão apressadamente. É um amigo, filha. Um amigo? Mas estavam de mãos dadas. A voz da Catarina subiu de tom. Catarina, acalma-te. O pai morreu há apenas 3 anos. As palavras dela foram como uma facada. O João tentou pedir desculpa, mas a Catarina agarrou-me pela mão e arrastou-me para o carro, sem me dar tempo para olhar para trás. O caminho para casa foi feito em silêncio. Sentia a raiva e a traição emanarem da minha filha. Assim que chegamos à casa, a Catarina explodiu. Mãe, o que é que estás a fazer? Catarina, por favor. O pai morreu há tão pouco tempo e já andas com outro homem? As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Fiquei sem palavras. Nos olhos da minha filha via a traição, a raiva. O seu olhar era como uma faca afiada a trespassar-me o coração. A tua mãe também é uma pessoa. A minha voz tremia. E então? O pai amava-te tanto? Fiquei sem resposta. Será que o meu marido me amava? Ou será que eu era apenas uma obrigação? A tua mãe também se sentia sozinha. E por isso vais para os braços de outro homem? A Catarina foi para o quarto e bateu com a porta. Sozinha na sala, deixei-me cair no sofá. Sentia-me sem forças, as mãos a tremer. Eu sabia que isto ia acontecer. O telemóvel tocou. Era o João, mas não consegui atender. Tocou novamente e eu fiquei apenas a olhar para o ecrã. Chegou uma mensagem. Inês, peço imensa desculpa. Fale com a sua filha. A culpa é minha. As lágrimas vieram. A culpa não era dele, nem minha, mas alguém tinha de ser o culpado. Na manhã seguinte, na caixa do correio da clínica, havia uma carta, anônima. Com as mãos a tremer, abria. A ESMA. Senhora Doutora Inês Almeida, a relação imprópria com um paciente é uma violação da ética médica. 5. Pense na reputação da clínica. Se esta situação continuar, serei forçado a informar a ordem dos médicos. 6. A carta caiu-me das mãos. Ao entrar no consultório, a Sofia estava lá. Doutora, aconteceu alguma coisa? Está tão pálida. O seu olhar, o mesmo olhar frio de ontem. Será que foi ela? Não, não pode ser. Não é nada. Estou bem. Sentei-me, mas as minhas mãos não paravam de tremer, e a respiração estava ofegante. Tudo estava a desmoronar-se. A raiva da minha filha, os cochichos da vila, a ameaça anônima, o olhar da Sofia. O que vou fazer? O telemóvel tocou. Era o João. Não consegui atender. Tocou novamente e eu desliguei o aparelho. Lá fora, o mar. O mar que ontem era belo, hoje parecia frio e assustador. Será o fim? A luz do farol piscava. Sozinho, a lutar contra a escuridão. Como eu, agora, estava sozinha. As consultas da manhã começaram, mas eu não conseguia focar-me nos rostos dos pacientes. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia escrever, e as palavras deles não me entravam nos ouvidos. Quem enviou aquela carta? Na hora do almoço, a Sofia entrou no consultório. Doutora, o almoço. As mãos dela, ao entregar-me o Tupperware, tremiam. Sofia, sim, doutora. Foste tu que meteste alguma coisa na minha caixa do correio? O rosto dela endureceu. Um silêncio instalou-se e depois ela assentiu lentamente. Sim, o meu coração afundou-se. Por quê? Desculpe, doutora. Ela baixou a cabeça.
Desculpe, é tudo o que tens para me dizer? A minha voz tremia. Não queria que a doutora fosse feliz. A confissão dela deixou-me sem ar. Oh, que? Eu também estou sozinha. 42 anos, sem ninguém. Ver a doutora a encontrar alguém novo e a ser feliz, tive inveja. Lágrimas corriam dos olhos da Sofia. Fiquei sem palavras. Ela também estava sozinha, como eu. Mas isso não podia ser uma desculpa. E por isso tentaste arruinar a minha felicidade? Desculpe. Nem eu sei por que eu fiz. Sai. Doutora, eu disse para saíres. A minha voz elevou-se e ela recuou, assustada. Apresenta a tua demissão. Até ao final do dia. Doutora, por favor, sai. A porta fechou-se. Sozinha no consultório, enterrei a cabeça na secretária. O meu corpo tremia e as lágrimas corriam. Está tudo a desmoronar-se. A raiva da minha filha, os rumores da vila, a traição da Sofia, tudo ao mesmo tempo. Às 2 da tarde, ouvi uma agitação na recepção. Desculpe, mas as consultas já terminaram. Preciso mesmo de a ver. É urgente. Era a voz do João. O meu coração disparou. A porta do consultório abriu-se e ele entrou. O seu rosto estava cheio de preocupação e ansiedade. Inês, o que faz aqui? Disse eu, friamente. Não me atendi ao telemóvel. Fiquei preocupado. Não se preocupe comigo. Estou bem. Era mentira. Não me parece bem. Ele deu um passo em frente. João. Interrompi-o. É melhor não nos vermos mais. O seu rosto endureceu. Por que dizes isso de repente? A minha filha não aceita, as pessoas na vila cochicham, e assim ainda acabo por perder a clínica. A minha voz tremia. Inês, podemos falar sobre isso? Com calma. De que adianta? Até já recebi uma carta anônima, a ameaçar-me por ter uma relação imprópria com um paciente. Ele arregalou os olhos. Quem faria uma coisa dessas? Isso não importa. O que importa é que isto está errado. O que está errado? Nós gostamos um do outro. Gostar não é tudo, gritei. Tenho uma filha, um marido que morreu há 3 anos, uma reputação a zelar. Não posso perder tudo. E eu? A sua voz baixou. Devo simplesmente desistir? Fiquei sem palavras. Desculpa. Desculpa é tudo o que tens para me dizer? As mesmas palavras que eu tinha dito a Sofia. O silêncio instalou-se. Ele assentiu lentamente e virou-se para sair. Parou à porta. Está bem. Não vou mais incomodar. Mas, Inês, sim, espero que não te arrependas. Pensa bem naquilo que realmente queres. A porta fechou-se. Deixei-me cair no chão. O meu coração parecia rasgar-se e as lágrimas corriam. O que é que eu realmente quero? Naquela noite, ao chegar à casa, a minha filha estava sentada na sala. Mãe, sim, eu vi o Sr. João há pouco. Em frente à clínica, o meu coração deu um salto. Acabamos. A minha voz era cautelosa. Sim, acho que é o melhor. Para a mãe e para nós. Mas no rosto da minha filha havia uma expressão de arrependimento. Mãe, eu fui demasiado dura? Não. Então por que estás a chorar? Nem eu sabia. Por que chorava? Tinha tomado a decisão certa. Uma decisão pela minha filha. Uma decisão para proteger a clínica. Então por que é que me doía tanto o coração? Nem eu sei, Catarina. A minha filha aproximou-se e abraçou-me. Desculpa, mãe. Fui egoísta. Não. Tu não tens culpa de nada. A culpa não era de ninguém. Foi apenas o momento errado. A noite avançou. Deitada na cama, não conseguia dormir. Olhava para o teto. Liguei o telemóvel. Tinha uma mensagem do João. Inês, vou respeitar a tua decisão. Mas os meus sentimentos não mudaram. Se mudares de ideias, contacta-me. Estarei à tua espera. As lágrimas voltaram a correr. Comecei a escrever uma mensagem. João, desculpa. Peço imensa desculpa. Mas acho que assim é melhor. O meu dedo pairava sobre o botão de enviar, mas não conseguia premir. Será mesmo isto que eu quero? Lá fora, a lua brilhava. A luz do farol piscava. Que caminho devia seguir? Escolher a minha filha ou escolher o meu coração? Tentei premir o botão de enviar e parei. Tentei de novo e parei. Não sei. Realmente não sei. Acabei por não enviar a mensagem e pousei o telemóvel. Na escuridão, estava sozinha, numa encruzilhada. Passou uma semana. Uma semana infernal. Na clínica, as minhas mãos tremiam
e não conseguia concentrar-me nos pacientes. À noite, ligava e desligava o telemóvel repetidamente, lia e relia a sua mensagem. Se mudares de ideias, contacta-me. Estarei à tua espera. Mas não conseguia contactá-lo. É o correto. Pela minha filha. Era quinta-feira à noite. A Catarina estava a fazer as malas. Voltava para Lisboa no dia seguinte. Mãe, vais ficar bem? Sozinha? Vou. Não te preocupes. Era mentira. A minha filha parou o que estava a fazer e pegou na minha mão. A sua mão era quente. E o seu olhar, sério. Mãe, tu gostas do Sr. João, não gostas? O meu coração parou. Não consegui responder. Os olhos da minha filha encheram-se de lágrimas. Telefona-lhe. Eu fico bem. Catarina, se a mãe estiver feliz, eu também estou. O pai também quereria isso. A minha filha abraçou-me, e naquele abraço, as lágrimas vieram. Telefona-lhe agora. Ela entregou-me o meu telemóvel. Com as mãos a tremer, marquei o número do João. Será que isto vai resultar? O sinal de chamada soou. Estou? A sua voz. Ouvir a sua voz depois de uma semana deixou-me sem fôlego. João, sou eu. Inês. A sua voz tremeu. Podemos encontrar-nos? Agora, em minha casa. Um silêncio. Depois, ele respondeu. Chego em 20 minutos. A chamada terminou. A minha filha sorriu e foi para o seu quarto. Sozinha na sala, olhei-me ao espelho. Vi o rosto de uma mulher de 52 anos. Mas hoje era diferente. Havia vida nele. Será que posso mesmo fazer isto? O meu coração batia depressa. 20 minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta e o João estava lá, ofegante, com o rosto a brilhar de suor. Era óbvio que tinha vindo a correr. Ele entrou e ficamos a olhar um para o outro em silêncio. Por quanto tempo? Desculpa. Por esta semana. A minha voz tremia. Não faz mal. Faz. Pensei muito. Aproximei-me dele, respirando fundo. O que eu realmente quero és tu. O seu rosto iluminou-se. Ele puxou-me para um abraço. Era quente, seguro. Senti-me em casa. Inês, tu mereces ser feliz. O seu rosto aproximou-se. Desta vez, nenhuma árvore caiu. Ninguém nos interrompeu. Quando os nossos lábios se tocaram, senti um arrepio por todo o corpo, um toque suave e quente, uma sensação que não sentia há muito tempo. O beijo aprofundou-se. As suas mãos na minha cintura, as minhas nos seus ombros. A respiração tornou-se ofegante. Isto é real. Em vez de palavras, peguei na sua mão e fomos para o quarto. A porta fechou-se e ficamos só os dois. Na escuridão, apenas a luz da lua nos iluminava. As suas mãos acariciavam o meu rosto, desciam pelo meu pescoço. Eu tremia. O toque de um homem depois de 3 anos. Mas não tinha medo. Pelo contrário, parecia que estava à espera disto. A roupa foi caindo e a distância entre nós desapareceu. O contacto da sua pele na minha enviou um arrepio por todo o meu corpo e o meu coração parecia que ia explodir. Deitámo-nos na cama. O seu olhar sobre mim era quente e profundo. És linda. As suas palavras fizeram-me chorar. 52 anos, viúva há 3, mãe. E ele dizia-me que eu era linda. Obrigada. Ele beijou-me e aproximou-se lentamente. E eu senti-o. Aquilo que tinha visto no consultório, o momento que me fez tremer, o que eu pensei ser a primeira vez. Mas agora era diferente. Não era medo, era expectativa. Não era surpresa, era certeza. É perfeito. Um homem de 48 anos. Ainda forte, ainda viril. Não, mais do que isso. A sua força era perfeita. O aroma à lavanda espalhou-se pelo quarto e a luz da lua envolveu-nos. Senti o calor do seu corpo, o som do seu coração a bater. Lenta e cuidadosamente, tornámo-nos um só. Todos os meus sentidos, adormecidos durante 3 anos, despertaram. As nossas respirações misturaram-se. Estou viva. Eu estou viva. Naquela noite não nos largamos, até ao amanhecer. Quando abri os olhos, estava nos seus braços. Ouvi o seu coração a bater, senti o calor do seu corpo. Estava feliz. Ele também abriu os olhos e ficamos a olhar um para o outro. Bom dia. Um sorriso rasgou-se nos nossos rostos. Não te arrependes? Ele perguntou. Abanei a cabeça e abracei-o com mais força. Nem um pouco. Queres ficar comigo? Sim.
Uma resposta curta, mas que continha tudo. Ele abraçou-me com mais força, e eu desejei que aquele momento durasse para sempre. Ouviu-se a porta a abrir. Mãe, o pequeno almoço. Era a voz da Catarina. Assustámo-nos e tapámo-nos com o lençol. Desculpem. Vou fechar a porta. A porta fechou-se e do corredor ouvimos a voz da Catarina. Mãe, eu tenho de ir para a estação. Vou mais cedo. Senhor João. Ou melhor, tio. Trate bem da minha mãe. O som da porta da frente a fechar-se. Olhamos um para o outro e desatamos a rir. E agora? Perguntei eu. Agora, vivemos. Com orgulho. Respondeu ele, beijando-me na testa. Se as pessoas da vila disserem alguma coisa, não quero saber. O que importa é que nós sejamos felizes. Ele tinha razão. Decidi não me esconder mais. Não fugir mais. O verdadeiro amor, encontrado aos 52 anos. Tarde, mas verdadeiro. Lá fora, o sol entrava pela janela. O mar brilhava e as ondas dançavam. Era um novo começo. Agora é que começa. Passou um mês. O mês mais feliz da minha vida. No início não foi fácil. Na segunda-feira de manhã, ao chegar à clínica, os pacientes na recepção cochichavam e calaram-se quando me viram. Eles sabem de tudo. Senti os seus sussurros nas minhas costas. Foi com um paciente. O marido só morreu há 3 anos. Ele é divorciado e mais novo. Senti um aperto no peito, mas levantei a cabeça. Com orgulho. Não fiz nada de errado. Comecei as consultas. O primeiro paciente, um avô com mais de 70 anos, ao sair, disse: Doutora, seja feliz. A idade não importa. O que importa é o amor. Quase chorei. Obrigada. A segunda paciente foi a dona da mercearia, Dona Inês. Ao princípio, achei um bocado estranho, mas pensando bem, a senhora também merece ser feliz. O senhor João parece ser uma boa pessoa. Parabéns. O meu coração aqueceu. O terceiro, o quarto paciente, disseram coisas parecidas. Ao início, ficaram surpreendidos e cochicharam, mas com o tempo, os cochichos transformaram-se em felicitações. Era uma vila pequena, mas era uma vila calorosa. À noite, o João veio buscar-me à clínica. Como correu o dia? Correu bem. Todos me deram os parabéns. Ele suspirou de alívio e pegou na minha mão. Fico tão contente. Estava preocupado. Fomos jantar fora juntos. Agora, já não nos escondíamos. Ao entrar no restaurante do Porto, as pessoas acenaram e as senhoras da mercearia fizeram piadas. Olhem, parecem uns recém-casados. Corei, mas estava feliz. Depois do jantar, passeámos pelo mole. A luz da lua iluminava o mar, e só se ouvia o som das ondas. Inês, posso fazer-te uma pergunta? A sua voz tremia. Diz, queres casar comigo? O meu coração parou. Ele estava ajoelhado. Na sua mão, uma pequena caixa. João, 52 e 48. É tarde, eu sei. Mas por ser tarde, podemos valorizar ainda mais. A caixa abriu-se, e o anel brilhou à luz da lua. Quero passar o resto da minha vida contigo. Acordar de manhã e ter-te ao meu lado. Ao fim da tarde, passear contigo à beira-mar. Quero viver essa vida. As lágrimas corriam-me pelo rosto. Sim. A sério? Sim. Quero casar contigo. Ele levantou-se e abraçou-me. Senti o anel a deslizar para o meu dedo e o meu corpo tremeu. Um novo começo. O verdadeiro começo. 2 meses depois, tivemos um pequeno casamento. A Catarina estava lá, os amigos do João e toda a gente da vila. A Sofia não veio. Soube que se tinha demitido e ido para Lisboa. Senti pena, mas não havia nada a fazer. A cerimônia foi à beira-mar. Eu com um vestido branco e ele com um fato preto de pé, com o mar como pano de fundo. O celebrante disse: a noiva com 52 anos e o noivo com 48. Encontraram-se tarde na vida, mas para o amor não há idade. Pelo contrário, por ser mais tarde, sabem valorizar-se ainda mais, o que torna este casamento ainda mais belo. A Catarina chorava, mas não eram lágrimas de tristeza. Mãe, pareces tão feliz, a sério. Eu também chorei. Obrigada, Catarina, por me teres deixado ser feliz. Claro que sim. A mãe também merece. Chegou o momento do beijo. Os seus lábios tocaram nos meus, e os aplausos ecoaram. O primeiro beijo. Não,
O primeiro beijo como marido e mulher. Estava feliz. 6 meses depois, vivíamos juntos. Ele mudou-se para minha casa. De manhã, bebíamos café juntos, e à noite, preparávamos o jantar juntos. Continuei a trabalhar na clínica, e ele na capitania do porto. Uma rotina normal, mas feliz. Num sábado de manhã, abri a janela e a brisa do mar entrou. As gaivotas cantavam. Ele abraçou-me por trás. Bom dia, minha esposa. Bom dia, meu marido. Ainda soava estranho, mas eu gostava. O que vamos fazer hoje? Não sei. Que tal irmos só ver o mar? Gosto dessa ideia. Demos as mãos e fomos até ao mole. O mar brilhava e as ondas dançavam. Estás feliz? Sim. É tu, também. É incrível como se pode ser tão feliz. Ele apertou a minha mão com força. Nos meus 48 anos de vida, nunca fui tão feliz como agora. Eu também. Nos meus 52. Rimos. A luz do farol, mesmo sob o sol da manhã, piscava debilmente. Como aquele farol, eu também estive muito tempo sozinha na escuridão. Mas agora era diferente. Havia alguém ao meu lado. Alguém para iluminar a escuridão comigo. João. Sim, amo-te. Foi a primeira vez que o disse. Nem ao meu falecido marido o tinha dito assim. Ele olhou para mim e sorriu. Eu também te amo, Inês. As ondas vinham e iam. A vida parecia ser assim. Avanços e recuos. Depois da tristeza, a alegria. Depois da separação, o encontro. Depois da escuridão, a luz. O amor que encontrei aos 52 anos. Pensei que era tarde, mas foi no momento certo. Se o tivesse encontrado mais cedo, talvez não o valorizasse tanto. Se o tivesse encontrado mais tarde, talvez não o desejasse com tanta intensidade. O momento foi perfeito. Quando formos velhinhos, vamos continuar a passear assim, disse ele. De Banhala? Mesmo assim, desde que possa segurar a tua mão. Senti vontade de chorar. Lágrimas de felicidade. Continuamos a andar. Ao longo do mar, sob o sol, de mãos dadas. E assim, a nossa nova história começou. Uma história de amor tardio, mas belo e verdadeiro.